Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje, como é tradicional, domingo, vamos fazer mais um Ações para Ficar de Olho essa semana, onde nós fazemos os principais destaques dos últimos dias e também aquelas ações que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos. Lembro que eu trago informações de mercado e do nosso setor de análise. Deixo também o convite aí para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. A última semana, né, pessoal, foi muito movimentada em termos de indicadores políticos, economia, indicadores econômicos, política, economia global. Nós tivemos decisão de juros no Brasil e nos Estados Unidos e ocorreu, né, o que era esperado. O Banco Central americano elevou o juro em 0,25 ponto percentual e o Banco Central brasileiro aqui manteve a Selic em 13,75. Agora, os pronunciamentos, os comunicados, as atas vão sair ainda, mas os comunicados foram bem diferentes, né? Enquanto o Jerome Powell, que é o presidente do Fed, disse que pode ser que o Fed precise subir mais juros, enfim, o tom foi mais ameno, indicando aí praticamente, né, na quarta-feira indicou praticamente aí o final do aumento de juros nos Estados Unidos e aqui no Brasil. No comunicado, o BC comentou a preocupação com a inflação, tem essa questão da perspectiva da inflação ir aumentando, tem questões fiscais, e eles não fizeram nenhuma menção à possibilidade de redução de juros, tá? E o que aconteceu, né, pessoal? Na sexta-feira, nós já tivemos tido aquele problema do Credit Suisse, do SVB, aquele banco americano, e deu problema no Deutsche Bank, né? Apesar das autoridades alemãs, da zona do euro sinalizar que podem socorrer esse e outros bancos, a mesma coisa nos Estados Unidos. O que a gente imagina, né, pessoal, que essa questão desse problema bancário, todo esse estresse bancário na Europa, nos Estados Unidos, que era uma questão que, não que seja uma coisa nova, mas era uma questão que dificilmente as pessoas comentavam como o grande propulsor aí da possibilidade de uma recessão, vai fazer com que os bancos centrais tenham que decidir o que a gente vai escolher. A gente vai escolher entre inflação ou colocar dinheiro no mercado, e obviamente eles vão escolher, vão colocar dinheiro no mercado, né? Principalmente com esse resgate aí dos bancos. E claro, problemas nos bancos significa crédito mais apertado e automaticamente a gente já tem uma perspectiva de crescimento menor, tá? Então, praticamente cravou aí que nos Estados Unidos, pelo menos, a gente não deve ter mais aumento de juros, né? A próxima reunião é em maio e possivelmente os juros devem ser mantidos. Lembrando, né, pessoal, eu sei que é meio contraintuitivo isso, mas é bom para a Bolsa, né? De uma maneira geral, quando a gente tem a possibilidade aí dos juros caírem, né? Claro que a gente vai ter que observar a ata do Copom essa semana, mas, né, é possível também, com todo esse arrefecimento, com queda do petróleo e alguns indicadores de inflação mais baixos, que tem espaço pelo menos para uma sinalização, né? Que final do ano ou na virada do ano possa ter algum tipo de queda de juros aqui no Brasil também, né? Então, em relação a juros, né, pessoal, hoje, né, com isso e com o que aconteceu na última semana, o cenário é bem mais amistoso, o cenário é bem mais positivo nesse sentido, tá? Essa semana vai ser uma semana movimentada também, a gente vai ter a ata do Copom, né, vai ter indicador de inflação nos Estados Unidos, o PIB de março nos Estados Unidos, e tem a finaleira aí das empresas divulgando resultados aqui no Brasil, a Ânima, a Boa Safra, Redditor, Iven, a Melnick, Ambipar, são algumas das empresas, lembrando que a maioria das empresas já divulgaram resultados. Quando a gente olha para o mercado, né, o Ibovespa foi na contramão dos principais mercados globais na última semana, caiu 3%, no ano cai quase 10%, o IDIV caiu 1,9%, o Small 4,3%, o SP, né, em reais, que seria o IVVB aqui, subiu 2%, no ano sobe 2,5%, o dólar caiu 0,75%, no ano cai 2%, o IFIX caiu 0,21%, o Bitcoin novamente subiu, né, no ano sobe mais de 60%, e o CDI aqui no ano está com 2,99%. Nesse momento, né, falta muito ainda para os mercados futuros abrirem, mas nós temos alta, né? O Dow Jones futuro subindo 0,42% e o S&P futuro subindo 0,50% nesse momento, tá? Vindo aqui para os gráficos, né, trazendo a avaliação técnica dos nossos analistas,
O Ibovespa, né, pessoal, ele está nessa região aqui de suporte, né, que é muito importante, vem desde 2020. Claro que a gente não vai considerar vamos dizer assim, não vai considerar, não, tem que bater exatamente 95.700 e alguma coisa. Não é assim que a gente faz essa avaliação, por exemplo, dessa questão de suporte e resistência, né? Então tem essa zona de suporte aqui bem importante e a gente pode considerar sim que o Ibovespa bateu nessa zona de suporte aqui na última semana, como ele fez aqui em várias outras ocasiões, então tem uma perspectiva do Ibovespa fazer um movimento de repique, né, que é subir nessa semana, mas a tendência principal de curto e médio prazo ainda é de baixa. O IVVB, que ameaçou entrar em tendência de baixa, recuperou, né, que seria o nosso SP em reais, e apesar de estar bem lateralizado, está dentro de um canal de alta, tendência de alta e de curto prazo, e nós temos aqui o dólar, né, que está sem tendência, né? O dólar a gente já vem comentando há vários meses, está bem no meio desse movimento aqui, né? Graficamente pode ir para 5,60, pode ir para 5, aqui está bem complicado nesse sentido, tá? Vindo aqui para destaques de alta e de baixa, né, pessoal, tivemos aqui os BDRs do Credit Suisse, lembrando que nós temos recomendações de ações brasileiras, internacionais. Normalmente a gente só coloca os BDRs dos que tem, claro, né, só para deixar tudo em reais, né? Mas o investidor que quer comprar estoques não tem problema nenhum. O Credit Suisse foi o principal destaque de baixa, que é os 55%, Local Web 24,9%, M Dias 24%, né? Divulgou resultados fracos, M Dias, como era esperado, o lucro caiu bastante, a receita conseguiu subir, mas o volume de vendas caiu, né? E a principal questão ainda, o preço do óleo de palma, o preço do trigo, que vem impactando muito os resultados, e a empresa ela tem menos capacidade, tem menos valor agregado, né, para aumentar os preços acima dos custos de produção, e o destaque positivo, o aumento da market share da Piraquê, tá, que foi bem interessante. De qualquer forma, a gente acha um movimento muito exagerado pela empresa que é a M Dias, tá? Paranapanema, né, tá com uma baixa, caiu 18%, e a Cogna com uma baixa de 17%. A gente entende que não foram ruins os resultados de Cogna. Até essa semana a gente vai fazer um vídeo falando a respeito da empresa, porém o endividamento está muito alto, né? Principal questão ainda, a gente tem que entender toda essa mudança cultural que ocorreu na parte de educação aí desde a pandemia para cá, isso a gente vai comentar no vídeo também, né? E a empresa pelo menos conseguiu recuperar, virar de prejuízo para lucro, né? Aparentemente o pior já passou, e destaque positivo aqui para crescimentos da Vasta e também da Croton, tá? Positivo, né, pessoal, o principal destaque de alta, talvez tenha sido um dos balanços que mais surpreendeu, bastante positivo, né, fazendo trocadilho aqui, bem interessante, né, a receita subiu quase 18%, no operacional a parte para instituições públicas e também a parte aí de vendas o faturamento em função de urnas por causa do período eleitoral, a parte que é computador e celular, enfim, que é a parte ruim, vamos dizer assim, na empresa, veio fraco, mas os outros segmentos fortes, tá? Destaque positivo. Nós tivemos aqui a Plano e Plano subindo 9%, lembrando que nós tivemos leilão do Programa de São Paulo Habitacional Pode Entrar, né? A Plano e Plano foi uma das mais favorecidas, ficou com 7 mil unidades, um VGV de 1,3 bi, a Direcional ficou com VGV de 340 milhões, a MRV com 1,1 bi e a Tenda com 180 milhões foi a menos favorecida, né? Inclusive caiu na última semana, a Plano e Plano foi a mais favorecida, acabou sendo a ação que mais subiu aí também, tá? Nós tivemos aqui Iochpe Maxion, divulgou resultados mais fracos, como era esperado, questão de custos ainda impactando, porém, né, a gente já viu um volume de vendas, mesmo caso de Home, que a gente já tinha visto aí entrando mais pedidos, é o que vem acontecendo aí com a Iochpe, né? A parte de custos bem acertadinhas, apesar dessa questão da inflação, as despesas também. A empresa passou por uma bela reestruturação e a receita líquida subiu 9,8% no trimestre, chegando a 4,2 bilhões de reais, tá? O mercado americano é o que está mais fraco ainda, né? O mercado europeu surpreendeu de maneira positiva, assim como o mercado da Europa, da América do Sul também. Tivemos aqui Home, né? Como eu comentei, já tinha divulgado um balanço bom, principalmente com volume aí de pedidos para esse primeiro trimestre agora positivo.
A Tronox, né, pessoal, também, essa semana, coincidentemente, eu fiz um vídeo falando sobre a empresa, estava divulgando resultados bastante pressionados em função de custos. Quem gosta de small caps, vale a pena dar uma olhadinha aqui nesse vídeo, tá? Eu vou deixar para vocês, né, pessoal, esse cupom que dá desconto de 45% das nossas assinaturas, lembrando que é aniversário da Capitalizo, a gente não tem como deixar o mesmo desconto que estava antes, mas a gente vai deixar pelo menos até o final do mês, para quem quiser aproveitar. Aqui na descrição do vídeo vai ter as assinaturas e os nossos resultados, né, para quem quiser conhecer as nossas estratégias, tem os vídeos explicativos, as estratégias de médio e curto prazo. É só clicar, quero ver a carteira internacional de ações da Capitalizo, vai ter o desempenho desde o início da carteira, o gráfico, alguns têm vídeos explicativos e qualquer dúvida vocês podem nos contatar e comparem, né, pessoal? Podem comparar os nossos resultados com as outras casas de análise, com gestoras, com as carteiras de vocês. Vocês vão se surpreender aí com os nossos resultados, tá? Vindo aqui para dividendos, né, pessoal, também várias empresas, aqui são só algumas, né, vão pagar dividendos. Aqui tem sempre a data com, então a data posterior é a data X. No caso aqui, IOSP, Itaúsa e Itaú, a data X é dia 27. Então temos aqui Exetec, desculpa, B3, Localiza, Telefônica, Petrobras, Grendene e também a Auren, né, além de várias outras empresas aí que também vão divulgar resultados nas próximas semanas. Vindo aqui para mais destaques, né, pessoal, BB Seguridade, que vem uma atuada muito boa nos últimos trimestres, lembrando que ela vai ter ganhos financeiros melhores com o juro maior, menor sinistralidade, a inflação menor também ajuda nos resultados. Mais uma vez, operacionalmente, a empresa muito bem, dessa vez destaque de fevereiro, prêmios emitidos de seguro de vida cresceram 13,5% em relação ao ano passado, prestamista quase 55%, e rural, né, segue muito forte, subiu 48,1% em relação ao mesmo período do ano passado. E aqui quando a gente abre, né, os segmentos todos, penhor rural, agrícola, o seguro de vida produtor, todos eles aí subiram bem, tá? Números muito positivos. Esperamos também que nos próximos trimestres BB Seguridade continue divulgando bons resultados e pagando bons proventos, né? Itaúsa divulgou um resultado forte, também 3 bilhões de reais de lucro líquido, né, no último trimestre, apesar da queda anual, foi um bom resultado. As investidas, de uma maneira geral, também apresentam bons resultados. Eu fiz um vídeo na última semana também falando sobre Itaúsa, para desmistificar essa questão que Itaúsa não paga bons dividendos. Fiz todo o cálculo ali, comprando ações, as bonificações, reinvestindo dividendos, e vocês vão ver que na prática ela é uma boa pagadora sim, né? E o que a gente espera, ela já vai ter um payout mais elevado, à medida que Itaú volte a divulgar resultados melhores, né? Diminua as provisões, aumente o pagamento de dividendos, isso vai acabar respingando em Itaúsa também. Tupi divulgou uma ótima notícia, né? A gente já tinha comentado a época da aquisição da MWM, que a Tupi fez uma ótima aquisição, né? Ela anunciou parcerias com fabricantes de caminhão de classe 8 e picapes para a América do Sul para produzir novas gerações aí de blocos e cabeçotes de motor, contratos que têm duração aí de 8 anos, começam em 2024 e vão adicionar até 650 milhões de reais por ano de receita para a Tupi, tá? A Tupi ficou muito tempo parada, Texid fez a compra Texid, fez compra da MWM, né, e tem um forte potencial aí de destravamento de pagamento de dividendos, lembrando que a maior parte da receita dela é dolarizada, já que ela trabalha muito com exportação, tá? Temos aqui a Copasa, que divulgou bons resultados também, a gente espera que os próximos trimestres sejam melhores do que foi em 2021, 2020, a receita subiu 7,7%, o lucro saiu do quarto TRI de 2021 de 65 milhões para quase 270 milhões no ano passado. A empresa conseguiu fazer os investimentos que eram previstos e ainda assim reduzir o nível de inadimplência. O endividamento está um pouquinho acima do que a gente esperava, mas ainda assim os resultados foram bons, principalmente a parte operacional. E se ela conseguir ter mais, né, a permissão para aumentar um pouquinho as tarifas, que ficou no nosso entendimento um pouquinho defasado, os resultados devem melhorar também. Outra empresa que divulgou bons resultados foi a Copel, né, lucro de 623 milhões contra 400 do quarto TRI de 2021, um bom desempenho, principalmente na parte de geração e transmissão. Lembrando que a Copel
deve realizar uma oferta de ações no segundo semestre para o governo, né, fazer esse movimento, o governo do Paraná fazer esse movimento de privatização. O máximo que eles vão ficar com 15% do capital total, contando todas as ações da empresa. Tá? A Taurus divulgou resultados mais fracos, como era esperado, né? Mas aqui o que acontece, né, pessoal? Para vocês terem uma ideia, 2022 foi o segundo melhor ano da Taurus, só não foi melhor que 2021. Então a base de comparação foi muito alta. A gente teve vendas brutais de armas nos Estados Unidos em 2021. Era normal cair um pouco, mas já melhorou bastante. A gente já viu alguns concorrentes da Taurus e alguns números da companhia também no primeiro trimestre bastante interessantes. É uma empresa barata, tem receita em dólar, enfim, é um dos ativos interessantes aí também para pagamento de dividendos. Temos aqui algumas empresas anunciando recompra de ações e recompras relevantes, né, pessoal? Lembrando que a recompra é bom porque ela diminui a quantidade de ações que tem no mercado. Então, quando o acionista vai receber, por exemplo, dividendos, ele acaba recebendo um dividendo maior. Dessa vez, Kepler, Movida e Simpar, tá? Movida e Simpar, 15%, eles querem recomprar até 15% das ações que estão em bolsa, é muito representativo isso. E no caso da Kepler, que recentemente já tinha feito redução de capital, uma recompra aqui de 10%. Então, as próprias empresas entendendo que os seus preços das suas ações estão relativamente baratos e querem dar esse benefício para os seus acionistas fazendo as recompras de ações. Positivo, tá? Fleury e Hermes Pardini, né, pessoal, tiveram por parte aí do CAD a aprovação da aquisição da Hermes Pardini por Fleury. Já era esperado isso aí também, a gente já tinha comentado que, apesar da liderança, é um mercado muito fragmentado, né? E as empresas podem continuar assim, quem sabe, fazendo mais aquisições. A gente tem um movimento de consolidação no mercado de saúde e Fleury e Hermes Pardini não ficaram de fora. E é uma junção de duas empresas aqui que tem bastante para dar grande sinergia, né? Ao contrário, por exemplo, quando a Apivida fez a compra da Intermédica, a gente já comentou algumas vezes que a gente estava meio reticente em relação a essa questão de sinergias, né? Aqui foi uma aquisição que não extrapolou o endividamento da empresa. A gente não pode esquecer que tem o Bradesco aí como um dos principais acionistas de Fleury, que também quer participar dessa consolidação do mercado de saúde. Tá certo, pessoal? Essas informações que eu queria passar para vocês. Não esqueçam, né, pessoal, de aproveitar a nossa promoção. E qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem um e-mail para a gente, contato@capitalismo.com.br. Quem preferir pode nos chamar no WhatsApp. É só mandar um áudio, uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais.